É uma alegria muito grande estar aqui com você novamente. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Lucélia Ribeiro. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como jejuar e receber a resposta de Deus. Eu vou falar de acordo com o que eu tenho feito. Então é muito importante que você, ao buscar a presença de Deus, que você, em primeiro lugar, na sua oração, você peça perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados, porque nós sabemos que todos os dias da nossa vida nós pecamos, mas se nós pedimos perdão com o coração cheio de paz, cheio de desejo de entrar na presença de Deus, certamente o Senhor irá nos perdoar, o Senhor irá nos abençoar. Então, à medida que você começa a orar, a pedir perdão ao Senhor, o Espírito Santo de Deus se conecta a você e você começa a sentir aqueles frutos do Espírito Santo transbordar sobre sua vida. Você começa a se sentir leve, feliz, porque em Gálatas 5, versículo 22, a palavra de Deus fala que os frutos do Espírito Santo é a paz, a alegria, o amor, a longanimidade. Então, quando você começa a orar, que você sente a presença do Espírito Santo em você, significa que você está entrando em conexão com Deus. E se você sente no seu coração o desejo de jejuar para você conseguir uma conexão maior com Deus, se você deseja no seu coração jejuar para que você consiga resolver ou que Deus resolva para você uma causa, você precisa também falar com Deus de todo o seu coração sobre essa causa, confiando que Deus ele pode solucionar, ele pode resolver. E faça isso com o coração humilde, reconhecendo que Deus é o ser mais poderoso que existe, que Deus conhece o seu coração, a sua mente, a sua causa, e Ele pode dar a você a resposta, exatamente a resposta daquilo que você está precisando. No Salmo 43, o salmista, ele clama ao Senhor para que o Senhor resolva a sua causa, para que o Senhor julgue a sua causa, porque ele considera aquela causa para ele impossível de se resolver. Se Deus não fizer aquilo por ele, ele não irá ter a sua vitória. Para chegarmos até a presença de Deus, nós precisamos confiar e acreditar. Ele é o único que pode nos dar a resposta e é o único que pode resolver a nossa causa. Eu quero ler aqui com você o Salmo 43, versículo 1, que diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele reconhece aqui que somente o Senhor pode fazer isso por ele. Quem mais poderia ajudá-lo? Então isso mostra que o salmista tem aqui plena confiança em Deus. E a primeira coisa que devemos fazer é isso: confiar que o Senhor pode resolver completamente a nossa causa. No versículo 2 do Salmo 43, a palavra de Deus diz assim: Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? No versículo 2, a palavra diz claramente que ele reconhece que Deus é a fortaleza dele, que ele acredita, que ele confia, que Deus pode abençoá-lo, protegê-lo. Mas mesmo assim, ele se sente rejeitado. Ele fala: por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Aqui ele já começou o seu propósito com Deus. Ele já declarou a Deus a sua confiança nele. Ele já declarou a Deus que Deus é o maior, que Deus é a fortaleza dele e que Deus pode solucionar o problema dele. Mesmo assim, ele ainda se sente oprimido,
se sente rejeitado. Mas aqui em nenhum momento no versículo 2 fala na desistência de buscar a presença de Deus. Ele continua firme aqui. Então isso é o que devemos fazer. E ele continua tendo plena convicção aqui que Deus, ele pode dar a ele a vitória que ele precisa. Ele se sente rejeitado, ele se sente oprimido pelo inimigo, mas ele não solta. Ele fala que Deus é a fortaleza dele. No versículo 3, ele permanece clamando ao Senhor, que envia a ele a luz, a verdade. Para quê? Para que ele possa ser guiado e ser levado até o santo monte, até o tabernáculo do Senhor. Então a importância de permanecer na oração e no jejum fiel, buscando ali com esperança, com perseverança, é muito grande. Porque no momento que você está ali clamando, orando, jejuando, passam muitos pensamentos pela sua cabeça. E se você não ficar em oração, clamando, buscando a presença de Deus, você não consegue perseverar. Você não consegue dar continuidade. Então a importância de ler a palavra de Deus, de orar no seu jejum, é muito grande. Nós precisamos perseverar, pedindo ao Senhor luz para iluminar os nossos caminhos, pedindo ao Senhor uma palavra de verdade que possa nos animar a dar continuidade àquilo que nós mesmos planejamos para nossas vidas. E no versículo 4, o salmista diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Maravilhoso, é maravilhoso isso aqui, porque ele ainda na luta, na perseverança, sabemos aqui ainda, por essas palavras que ele diz, que não está sendo fácil para ele, ele persevera. Ele diz, então irei ao altar, a Deus. Ele deixa específico, que ele não vai simplesmente, vamos dizer assim, à igreja. Ele não vai simplesmente ali dobrar o joelho para orar. Ele vai lá e ele vai buscar o próprio Deus. Ele está indo até a presença de Deus. Porque muitas vezes a gente dobra o nosso joelho para orar ou nos sentamos para orar e a gente começa a falar ali, mas a gente não está falando ali com Deus. Os nossos pensamentos, eles ficam vagos, a gente começa a pensar em outra coisa. E o que ele está falando não é isso. Ele está falando que ele vai buscar a presença de Deus no altar, mas não só no altar. Ele vai buscar a Deus. Então ele deixa bem claro que muitas vezes a gente vai ao altar para buscar a Deus, mas a gente não pode voltar sem Deus. A gente tem que estar buscando a Deus e ter plena convicção de que Deus está ali conosco, Deus está ouvindo, Deus vai estar ouvindo, mas somos nós, é você que tem que ter a certeza de que Deus está te ouvindo. Essa é a diferença na oração. Não é você estar simplesmente falando, mas você ter a plena convicção de que Deus está te ouvindo, de que de fato você está ali na presença do Senhor. Ele declara aqui, ele declara que Deus é a grande alegria dele. E ele faz uma promessa para Deus, ele fala, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então, ele promete que Deus resolvendo ali aquela situação dele, ele vai louvar Deus com harpa. Que Deus é Deus, mas não é simplesmente Deus. Deus é o Deus dele. Então, é maravilhoso ver o quanto o salmista, sabe, ele era profundo aqui nesse propósito dele com Deus. Você precisa perseverar, porque a resposta é daqueles que perseveram. Ele faz ali um autoaconselhamento. Ele fala, espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu.
Então ele termina ali aquele propósito, aquela oração, afirmando para ele mesmo que ele ainda vai louvar a Deus por causa daquela bênção que ele vai receber. Ele fala para ele mesmo ficar calmo, porque a vitória é certa. Então, em nossas vidas também nós precisamos agir dessa forma, porque é muito fácil a gente fazer ali um propósito e qualquer situação que venha acontecer, a gente dá um basta, a gente para. Não, eu não consigo dar continuidade. Não foi fácil também para o salmista, mas ele perseverou. E eu tenho certeza que ele conseguiu a vitória dele. E se ele conseguiu a vitória dele, nós também vamos conseguir. Então é isso. Quero muito agradecer a você por ter estado aqui comigo até agora. Que Deus te abençoe, enche o seu coração de paz e de perseverança. E até o próximo vídeo.